Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, hoje nós vamos mergulhar fundo numa obra que não só informa, mas que de verdade desafia quase 2000 anos de pensamento teológico cristão. O nosso foco vai ser a análise do trabalho do teólogo Gerald R. McDermott e a sua profunda reavaliação sobre qual é o papel de Israel. E aqui a gente fala do povo, da terra e da aliança dentro da grande narrativa da Bíblia e da história da redenção. Então preparem-se, porque vai ser uma jornada intelectual que pode, quem sabe, reconfigurar muitas das nossas ideias que já estavam estabelecidas sobre esse tema. O nosso objetivo principal hoje é seguir esse percurso intelectual do McDermott. É interessante porque ele mesmo partiu de uma visão teológica bem tradicional, mas as pesquisas dele o levaram a propor o que ele chama de uma necessária mudança de paradigma. A gente vai analisar então a argumentação dele, a ideia de que os cristãos precisam repensar de uma forma fundamental a sua visão sobre o povo e a terra de Israel. E o ponto-chave aqui é que esse repensar não vem primariamente de razões políticas de hoje, mas sim de convicções teológicas profundas que ele diz extrair diretamente de uma leitura nova e mais atenta das Escrituras. Essa pergunta que foi feita a um teólogo lá em Jerusalém, ela está bem no centro da nossa discussão. Ela expõe uma tensão histórica que é muito dolorosa e justifica a urgência acadêmica da gente revisitar os textos, revisitar a história, mas com um novo olhar. É um lembrete muito forte de que teologia nunca é só um exercício abstrato, né? Ela tem consequências reais, palpáveis e, infelizmente, às vezes trágicas na vida das pessoas. E é partindo desse ponto de gravidade que a investigação do McDermott ganha toda a sua relevância e o seu propósito. Ok, o nosso roteiro de hoje vai seguir uma jornada bem lógica e estruturada. Primeiro, a gente começa estabelecendo qual é o status quo teológico com a chamada doutrina da substituição, que é a visão tradicional. Depois, a gente parte para desconstruir essa visão, reexaminando o Novo Testamento. Na sequência, vamos descobrir uma história surpreendente, uma visão minoritária de apoio a Israel dentro do próprio cristianismo. Aí, vamos encarar as objeções mais difíceis, tanto as políticas quanto as teológicas. E, por fim, vamos explorar as implicações profundas que essa nova perspectiva toda traz para a fé cristã nos dias de hoje. Então, vamos lá, vamos começar. Para a gente conseguir entender a proposta do McDermott, é absolutamente fundamental que a gente compreenda primeiro qual foi a visão que se tornou dominante da maior parte da história da Igreja. É essa doutrina que moldou a relação do cristianismo com o judaísmo durante séculos e ela é conhecida formalmente como supersessionismo ou, de um jeito mais popular, como teologia da substituição. Bom, então o que é exatamente esse tal de supersessionismo? Vamos detalhar isso. Na sua essência, a ideia é a seguinte: é a crença de que, depois da rejeição de Jesus como Messias pela maioria dos judeus lá do primeiro século, Deus teria, na prática, revogado a sua aliança com Israel bíblico. E o resultado dessa revogação? Bom, o resultado é que a igreja cristã, que era composta na sua maioria por gentios, por não-judeus, teria se tornado o novo Israel, ou o Israel verdadeiro, ou seja, a nova e única herdeira de todas as promessas da aliança. Nessa visão, a aliança com o povo judeu étnico foi anulada e as promessas que eram relacionadas à terra de Israel perderam a sua importância literal teológica e passaram a ser interpretadas só de uma forma espiritual ou alegórica. Agora, essa doutrina não surgiu do nada, da noite para o dia. Foi um processo gradual bem complexo. Lá no século II, um dos primeiros pais da igreja, Justino Mártir, no seu famoso diálogo com o Trifão, começa a usar a expressão verdadeiro Israel para se referir à igreja. Isso já estabelece uma distinção fundamental com o judaísmo. Figuras como Ireneu e Orígenes, nos séculos seguintes, aprofundaram ainda mais essa separação, tratando a história de Israel quase como um desvio que não era necessário no plano de Deus. Infelizmente, a retórica ficou mais pesada com João Crisóstomo no século IV, cujos sermões tinham uma hostilidade muito forte. Já no século V, Agostinho, com a sua influência gigantesca, solidificou essa visão na sua obra A Cidade de Deus, que se tornou a ortodoxia no cristianismo ocidental por mais de 1000 anos. E é crucial notar que até mesmo os grandes reformadores do século XVI, como Lutero e Calvino, que romperam com Roma em tantos pontos, eles mantiveram intacta essa estrutura substitucionista. E, o que é surpreendente, o iluminismo, lá no século XVIII, com aquela sua rejeição a qualquer ideia de povo eleito ou revelação particular, acabou reforçando a marginalização teológica de Israel. E essa citação, ela resume o resultado prático, o ponto final dessa longa tradição teológica. Primeiro, a igreja assume o lugar de Israel como o povo da aliança.
Segundo, o povo judeu perde o seu status teológico especial. E terceiro, a terra de Israel, que era tão central em todo o Antigo Testamento, é rebaixada a uma geografia como qualquer outra, sem nenhum significado profético ou teológico contínuo. Todas as promessas físicas nacionais que foram feitas a Israel são, portanto, completamente espiritualizadas e aplicadas à Igreja Universal. Então, para a gente resumir esta primeira sessão, o substitucionismo defende que a Igreja é o novo Israel, as promessas do Antigo Testamento são espiritualizadas, a aliança com o povo judeu foi revogada e a terra perdeu sua relevância. Essa se tornou a visão da maioria, o pano de fundo contra o qual qualquer nova interpretação precisa ser avaliada. Com essa base bem estabelecida, vamos avançar agora para a parte central da análise do McDermott, um retorno aos textos fundadores. Vamos agora para a nossa segunda sessão, que é, de fato, o coração da argumentação do McDermott. É aqui que ele volta para a fonte primária, o Novo Testamento, para testar as premissas do substitucionismo. E o que ele encontra, segundo o relato dele, são descobertas surpreendentes que, na visão dele, abalam os próprios fundamentos dessa doutrina que durou milênios. A investigação do McDermott começa com essa pergunta que parece simples, mas que tem consequências enormes. Para ele, foi a primeira peça do dominó a cair. A lógica é bem direta. Se a Igreja de fato substituiu Israel, seria de se esperar que os autores do Novo Testamento, Mateus, Lucas, Paulo, Pedro, usassem essa terminologia, certo? A ausência completa da expressão Novo Israel nos textos é, no mínimo, intrigante e exige que a gente investigue mais a fundo. Bom, ao analisar os textos, a primeira descoberta é estatística e semântica. O termo Israel aparece umas 80 vezes no Novo Testamento. E em cada uma de suas aparições nos Evangelhos, ele se refere, sem nenhuma dúvida, ao povo judeu étnico ou à terra geográfica de Israel. Vejam só os exemplos. A oração de Maria, o Magnificat, celebra o cumprimento da promessa a seu servo Israel. Jesus instrui seus discípulos a irem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. João Batista veio para que Jesus fosse manifestado a Israel. Nunca existe uma fusão desse termo com a futura igreja dos gentios. E lá em Atos, Pedro fala de uma futura restauração de todas as coisas, usando a palavra grega apokatastasis, um termo técnico que, para os seus ouvintes judeus do primeiro século, evocava muito fortemente a ideia de uma restauração nacional e o retorno à terra prometida. Ok, mas e o apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentis? Será que ele apoia a ideia da substituição? É aqui que a gente chega numa das passagens mais cruciais de todo o Novo Testamento sobre esse tema, a detalhada analogia da oliveira, lá em Romanos capítulo 11. O McDermott argumenta que essa metáfora, quando a gente lê com atenção e dentro do seu contexto, ensina exatamente o oposto da substituição. Vamos analisar essa analogia passo a passo, porque cada elemento aqui é fundamental. A raiz da árvore, a base de tudo, o que dá a seiva, é o Israel judaico, são as alianças feitas com Abraão, Isaque e Jacó. Os ramos naturais são o povo judeu. Paulo diz que alguns desses ramos foram temporariamente cortados por causa da incredulidade. Os ramos silvestres, que são gentios crentes, são enxertados nessa mesma árvore. Veja bem, eles não se tornam a nova árvore, eles não substituem a árvore. Eles passam a participar da vida que flui da raiz judaica. E aqui vem o ponto crucial. Paulo faz um alerta direto e muito sério aos gentios para que não se tornem arrogantes, lembrando que é a raiz que os sustenta e não o contrário. E, finalmente, ele aponta para um futuro em que Deus não apenas pode, mas vai enxertar de volta os ramos naturais na sua própria oliveira. A imagem é de adição, de participação, de inclusão e não de troca ou de substituição. Mas e aquela famosa passagem de Gálatas? Não há judeu nem grego. Esse versículo tem sido um pilar para a teologia da substituição, interpretado como se significasse a abolição de todas as distinções étnicas em Cristo. O McDermott, seguindo uma corrente de interpretação conhecida como a nova perspectiva sobre Paulo, oferece uma releitura. Ele argumenta que, se a gente levar a frase inteira a sério, Paulo também diz não há homem nem mulher. Nós sabemos que a unidade em Cristo não apaga as distinções de gênero. Um homem continua sendo homem, uma mulher continua sendo mulher, com suas características e papéis distintos. Da mesma forma, argumenta McDermott, a unidade espiritual entre judeus e gentios em Cristo não anula suas identidades e vocações distintas na história da redenção. É uma unidade na diversidade e não na uniformidade. E esse versículo que aparece no final do longo e denso argumento de Paulo em Romanos 9-11 é o clímax de tudo. É uma declaração teológica inequívoca muito poderosa. Apesar da incredulidade de parte de Israel, apesar do enxerto dos gentios na aliança, os dons e o chamado original de Deus para o povo judeu permanecem válidos. Eles são irrevogáveis. Essa única palavra desafia de frente toda a lógica da teologia da substituição, que se baseia justamente na premissa de que a aliança com Israel foi de fato revogada.
Para a gente sintetizar esta sessão, que é crucial, uma leitura atenta do Novo Testamento, segundo McDermott, revela que o termo Novo Israel é uma construção teológica posterior, não é bíblica. A metáfora central de Paulo em Romanos 11 é de enxerto e inclusão, não de substituição. A unidade em Cristo celebra a diversidade, não a anula, e o que é fundamental, a aliança com o povo judeu é declarada irrevogável, com os textos apontando para uma restauração futura. Com essa base bíblica estabelecida, a próxima pergunta natural é: essa visão sempre foi tão minoritária assim na história da Igreja? Vamos para a nossa terceira sessão. Depois de estabelecer uma base bíblica para uma visão que não é substitucionista, o McDermott se volta para a história da Igreja. E a surpresa aqui é descobrir que, embora a teologia da substituição tenha sido a corrente dominante, sempre existiu uma contracorrente, o que ele chama de relatório da minoria, que manteve viva a esperança de um futuro literal e terreno para Israel. Essa linha do tempo é fascinante, porque ela mostra que a ideia de um futuro para Israel não é uma invenção moderna do dispensacionalismo americano, como muita gente pensa. Já nos primeiros séculos, até mesmo pais da Igreja como Justino Mártir e Tertuliano, que ajudaram a construir o substitucionalismo, ainda mantinham uma expectativa de uma Jerusalém restaurada fisicamente na Terra. Na Idade Média, místicos como Joaquim de Fiore viam um futuro para o povo judeu. A Reforma Protestante, com aquela ênfase no retorno às fontes e numa leitura mais literal da Bíblia, deu um impulso novo e poderoso a essa ideia. Os puritanos no século XVII foram ainda mais explícitos, com teólogos como Henry Finch defendendo o retorno físico dos judeus à terra. No século XVIII, o grande teólogo e filósofo americano Jonathan Edwards argumentou firmemente contra a espiritualização das promessas da terra. No século XIX, Lord Shaftesbury, um político e reformador social muito influente na Inglaterra, foi uma força crucial que preparou o caminho para a Declaração Balfour. E no século XX, a lista inclui nomes que surpreendem muita gente. E por falar em nomes surpreendentes, o McDermott destaca uma figura que quebra todos os estereótipos sobre o sionismo cristão. Não estamos falando de um líder evangélico americano, mas sim de um teólogo europeu de tradição reformada, um gigante do pensamento neo-ortodoxo. O que será que ele pensava sobre o moderno Estado de Israel, que foi fundado em 1948? E a resposta é esta citação impactante de Karl Barth, talvez o teólogo protestante mais influente do século XX. Para Barth, o evento de 1948 não foi um mero acidente político ou um produto do colonialismo. Ele viu aquilo como uma parábola secular, um sinal visível, histórico, da fidelidade de Deus à sua aliança. Ele conectou diretamente a visão profética dos ossos secos de Ezequiel 37, a restauração do povo de Israel na sua terra. A presença de um pensador do calibre de Barth nessa tradição minoritária demonstra que o sionismo cristão é teologicamente diverso e muito mais robusto do que frequentemente a gente assume. Recapitulando esta sessão, a visão de um futuro para Israel longe de ser algo novo percorre toda a história da Igreja como uma corrente subterrânea, mas persistente. Ela ganhou força com a Reforma e encontrou defensores nas mais diversas tradições teológicas, desde os puritanos até a neo-ortodoxia de Karl Barth. Isso estabelece a visão não substitucionista não como uma novidade excêntrica, mas como uma corrente histórica legítima. Agora vamos enfrentar as objeções. A gente entra agora na seção mais desafiadora da nossa análise. É aqui que a teoria encontra a realidade, que é complexa e por vezes dolorosa. McDermott não foge das questões difíceis, tanto aquelas que surgem do conflito político de hoje, quanto as que vêm de textos bíblicos que parecem contraditórios. Ele se propõe a enfrentar as principais objeções de frente. Essa é, sem dúvida, a objeção política mais comum e mais carregada de emoção. A narrativa de que o Estado de Israel foi fundado sobre terras roubadas é muito poderosa e muito difundida. McDermott aborda essa questão não com dogmas teológicos, mas apresentando uma contranarrativa, baseada na leitura que ele faz de dados históricos, buscando complexificar uma visão que muitas vezes é simplista. Um dos pontos centrais no argumento do McDermott para contextualizar o que aconteceu em 1948 é a questão da dupla crise de refugiados. A guerra daquele ano gerou uma crise de refugiados em duas direções. Cerca de 700 mil árabes palestinos deixaram ou foram forçados a deixar suas casas. Ao mesmo tempo, um número ainda maior, cerca de 800 mil judeus, foram expulsos ou forçados a fugir de países árabes como Iraque, Egito e Iêmen, onde suas famílias viviam há séculos. A diferença crucial, aponta McDermott, foi o destino desses refugiados.
Enquanto o recém-formado Estado de Israel, mesmo com recursos limitados, absorveu e integrou os refugiados judeus, as nações árabes vizinhas em grande parte mantiveram os refugiados palestinos em campos, uma situação que tragicamente persiste em muitos lugares até hoje. McDermott apresenta outros argumentos históricos para contestar essa narrativa do roubo. Ele destaca que os planos de partilha propostos pela comunidade internacional, como os de 1937 e 1947, foram consistentemente aceitos pela liderança judaica e rejeitados pela liderança árabe da época. Ele também afirma que uma porção significativa da terra foi adquirida não por conquista, mas por compra legal de grandes proprietários de terra árabes, muitos dos quais nem viviam na região. Sobre a questão da ocupação depois de 1967, ele aponta para a linguagem da Resolução 242 da ONU, que intencionalmente pediu a retirada de territórios, e não dos territórios, vinculando isso à necessidade de fronteiras seguras e reconhecidas. Por fim, ele contesta a acusação de apartheid, apontando para os direitos de cidadania, voto e representação política dos cidadãos árabes dentro de Israel. Deixando um pouco de lado as complexas objeções políticas, vamos para a principal objeção teológica. Esse versículo da Epístola aos Hebreus parece ser a prova textual definitiva para a teologia da substituição. Poxa, se a própria Bíblia diz que a primeira aliança está obsoleta e perto de desaparecer, como é que é possível argumentar pela sua continuidade? É um desafio textual poderoso que precisa ser analisado com muito cuidado. McDermott propõe uma análise exegética cuidadosa desse versículo que ele desdobra em 4 pontos-chave. Primeiro, a palavra nova na profecia original de Jeremias, que é citada em Hebreus, pode ser traduzida como renovada, o que sugere um aprofundamento e não uma substituição total. Segundo, o texto especifica a qual aliança se refere. A aliança mosaica, aquela ligada ao Êxodo, e não a aliança abraâmica, que é a anterior e mais fundamental. Terceiro, o contexto imediato em Hebreus é o sistema sacerdotal e sacrificial do templo, que de fato se tornou obsoleto com o sacrifício único de Cristo. E quarto, e isso é crucial, o tempo verbal. O autor diz que o sistema está perto de desaparecer, indicando um processo que culminaria com a destruição do templo em 70 d.C., e não uma anulação imediata da aliança fundamental de Deus com o povo de Abraão, aliança essa que Paulo, como a gente viu, chamou de irrevogável. Então, o ponto central desta sessão é que, segundo a análise de McDermott, as objeções, tanto as políticas quanto as teológicas, podem ser respondidas com um exame mais detalhado da história e do texto. Ele argumenta que a narrativa política é mais complexa do que se costuma apresentar e que a principal objeção teológica, Hebreus 8:13, quando lida no seu contexto, se refere ao sistema sacrificial mosaico e não à aliança eterna com Abraão. Uma vez superadas essas objeções, a pergunta que fica é: e daí? Qual é a relevância prática de tudo isso? Chegamos à nossa última grande sessão. Depois de percorrer a história, a Bíblia e as objeções, a questão se torna eminentemente prática. Se a perspectiva de McDermott estiver correta, se Deus ainda tem um plano contínuo para o povo e para a terra de Israel, o que isso muda para a fé e para a prática cristã hoje? As implicações são profundas e afetam quase todas as áreas do pensamento e da vida cristã. A primeira implicação, e talvez a mais importante, é na forma como a gente lê as Escrituras. O Antigo Testamento deixa de ser visto só como um pano de fundo ou um prelúdio que fracassou e passa a ser a fundação viva e contínua da fé. O título Cristo é resgatado para o seu significado original e concreto, Messias, ungido de Israel. A Torá, a lei, é redescoberta não como um legalismo opressor, mas como ensino, a instrução amorosa de Deus para a vida. A conexão entre os testamentos se aprofunda e a promessa da terra deixa de ser um detalhe cultural e temporário para ser vista como parte integral e permanente da aliança de Deus. No campo da teologia sistemática, os desafios são igualmente grandes. McDermott nos convida a questionar por que Israel está praticamente ausente dos grandes credos da Igreja, como o niceno e o apostólico, e a pensar nas consequências dessa omissão. A teologia é desafiada a integrar Israel não como um erro a ser corrigido pela Igreja, mas como um parceiro contínuo no plano de Deus. A tensão bíblica entre o plano particular de Deus para Israel e seu plano universal para o mundo é restaurada. E, escatologicamente, o retorno contemporâneo dos judeus à terra pode ser visto como um sinal profético, as primícias de uma restauração ainda maior que está por vir para todas as nações. E, por fim, as implicações são profundamente relacionais. Essa nova perspectiva exige uma postura de humildade, um reconhecimento dos séculos de antissemitismo que foram alimentados, em parte, pela teologia da substituição. Exige uma análise crítica mais justa de Israel,
que o critica como se critica qualquer nação, mas que evita os duplos padrões que a gente vê com frequência na cobertura da mídia. Leva ao reconhecimento de uma conexão inseparável entre a Igreja e Israel, ligados pelo Messias judeu, e abre a porta para um diálogo respeitoso e enriquecedor com a tradição judaica, não como um adversário a ser convertido, mas como um irmão mais velho de quem se pode aprender. Resumindo as implicações, trata-se de uma mudança bem abrangente. Na leitura da Bíblia, é uma redescoberta das raízes hebraicas da fé. Na teologia, é um convite à reforma de conceitos-chave. Nas relações humanas, é um chamado à humildade e à justiça. E na nossa visão de mundo, é a percepção de que a história da redenção não terminou no primeiro século e que Israel continua a desempenhar um papel central e profético nela. Concluindo nossa análise, a jornada proposta por Gerald McDermott é uma transição fundamental. É sair de um paradigma de igreja versus Israel, um modelo de rivalidade, de substituição, para um de igreja e Israel, um modelo de parceria, de continuidade da aliança e de um destino profético que é compartilhado, ainda que seja distinto. É uma mudança de perspectiva com consequências imensas. Para quem quiser se aprofundar, existem vários caminhos acadêmicos. A própria obra editada por McDermott, The New Christian Zionism, oferece perspectivas variadas de diversos teólogos. Um estudo aprofundado dos capítulos 9 a 11 de Romanos é absolutamente essencial. Revisitar as fontes históricas de Justino Mártir a Karl Barth pode trazer novas luzes. E, claro, é crucial acompanhar a situação contemporânea através de uma gama diversificada de fontes informativas e acadêmicas para formar uma visão bem fundamentada e complexa. E a gente encerra com essa reflexão final. Se aceitarmos a premissa de que a história sagrada não está congelada no passado, que Deus continua a agir no palco do mundo, então a história contemporânea de Israel se torna mais do que apenas geopolítica. Ela se torna uma questão teológica que nos desafia. Desafia a gente a pensar sobre o futuro, sobre como Deus cumpre suas promessas e, em última instância, sobre o próprio caráter de um Deus que se define, desde o início, como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Agradeço muito a atenção de todos.